Oi pessoal, no episódio de hoje a gente está recebendo o ex-governador e candidato a deputado federal, Rodrigo Hollenberg. Seja muito bem-vindo, candidato. Olá, eu que agradeço a oportunidade dessa de conversar com os jovens estudantes secundaristas sobre propostas para o Brasil e para o Distrito Federal. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Rodrigo, você tem uma ampla experiência política. Você já foi deputado distrital, deputado federal, senador da República e governador de Brasília. Para você, qual a importância da política institucional na vida dos cidadãos? A política é tudo, né? A política é que decide tudo. A política decide o preço do arroz, do feijão. A política decide se a prioridade vai ser construir um hospital ou construir um estádio de futebol. A política decide o futuro de todos. E a gente tem que procurar fazer política como vocação. Como dizia o educador Rubem Alves, a política como vocação é a mais nobre de todas as vocações. A política como profissão é a pior de todas as profissões. Porque o político profissional, ele se realiza com a realização pessoal particular. Mas o político vocacionado, ele se realiza com a realização dos outros, com a realização da sua cidade, da sua comunidade, do seu país. Então a gente tem que procurar políticos vocacionados, porque é a política que pode transformar e construir uma cidade melhor, um país melhor. Sim, em 2014 você foi eleito governador de Brasília. Quais foram os seus principais feitos para a nossa cidade? Olha, eu mostrei que é possível governar com honestidade. Eu fui dos poucos governadores que saí do governo, tenho todas as minhas contas aprovadas, nunca respondi a nenhum processo por corrupção. Eu arrumei as contas da cidade, hoje se o governo atual está conseguindo fazer obras, é porque a gente saneou as contas financeiramente da cidade. E nós deixamos um legado de democratização da cidade e de avanço civilizatório. Nós abrimos o Lago Paranoá para todos, o lago era privatizado, hoje o lago pode ser usufruído por todos. Nós fechamos o segundo maior lixão do mundo e os catadores de material reciclável hoje podem trabalhar com dignidade, em centros de triagem, com toda a tecnologia e com todas as condições adequadas de trabalho, ganhando por isso. Nós colocamos infraestrutura onde não havia, nas cidades que eram consideradas favelas, como o Sol Nascente, como no Buritizinho, como no Porto Rico. Colocamos infraestrutura em cidades como Vicente Pires, que carecia muito. Resolvemos o problema de abastecimento de água por pelo menos 30 anos no Distrito Federal, construindo 3 estações de captação e tratamento de água no Distrito Federal e fazendo a interligação também entre as bacias, o que permite que hoje, por exemplo, no final da seca, nós tenhamos os nossos reservatórios ainda cheios, em função das obras que fiz. Enfim, nós fizemos um novo Hospital da Criança, um hospital que é referência para o mundo todo, segundo o próprio diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. E tudo isso num ambiente de muita dificuldade, que nós encontramos no Distrito Federal, de muita dificuldade financeira, mas nós soubemos priorizar aquilo que era mais importante e fazendo com muita seriedade e com muita honestidade. Rodrigo, em 2018 você não conseguiu um segundo mandato para o Palácio do Buriti. A que você atribui a sua derrota? Quando eu assumi o governo, eu assumi um compromisso comigo mesmo, de que eu não iria pensar em reeleição. Eu iria fazer o que fosse correto para colocar o Brasil numa situação melhor do que eu encontrei. E eu tenho convicção que isso eu consegui, e hoje há um reconhecimento do meu governo muito maior do que ao final do governo. Mas nós pegamos uma situação muito difícil, Nós pegamos uma crise política no país, uma crise econômica e uma crise hídrica, e que nós tivemos que enfrentar no nosso governo. Eu tive que tomar medidas duras, que foram medidas necessárias para organizar as contas da cidade, e tivemos muito sucesso nisso, mas isso trouxe um desgaste político. Ao mesmo tempo, nós tivemos o processo de impeachment. Nós tivemos só na esplanada dos ministérios 152 manifestações no período do governo. E a gente teve que trabalhar aquilo com muito cuidado para que não houvesse exacerbações ou ninguém se machucasse. Também conseguimos levar isso com sucesso e conseguimos resolver a crise hídrica. Mas é claro que tudo isso gerou desgaste. Por outro lado, havia um desgaste natural da política e dos políticos. Você percebe que no Brasil todo nós tivemos eleições de pessoas que não tinham muito vínculo com a atividade política. Foi o caso do próprio governador Ibanez, no Distrito Federal, do governador Whitson, no Rio de Janeiro, do governador Zema, em Minas Gerais, da própria Leila do Vôlei, que a gente lançou candidata ao Senado, sabendo que ela teria muita chance, porque ela não tinha a imagem vinculada fortemente à política. Então, acho que foram as razões que levaram a gente não conquistar a vitória no ano de 2018. Mas, sobretudo,
porque eu coloquei que vou fazer o que eu considero correto sem pensar em reeleição. Rodrigo, gostaríamos que você avaliasse, analisasse a gestão do atual governador de Brasília, Ibanez Rocha. Olha, o Ibanez ele encontrou a cidade arrumada do ponto de vista financeiro, coisa que eu não encontrei, e isso está permitindo ele fazer um conjunto de obras importantes, muitas delas obras inclusive planejadas, algumas licitadas no nosso governo. Você veja o trevo de Triagem Norte, ali são 23 viadutos, 2 pontes de 180 metros e 40 quilômetros de asfalto. Nós fizemos 90% dela, não demos conta de acabar. O túnel de Taguatinga foi licitado no nosso governo. Vários outros viadutos, obras importantes, foram projetadas e muitas licitadas no nosso governo. Agora, infelizmente, o Distrito Federal, e essa é a grande falha do governo Ibanez, nós tivemos um aumento muito grande da pobreza no Distrito Federal nos últimos anos. O Distrito Federal é a unidade da federação em que nos últimos anos mais cresceu a pobreza no país. Isso é inadmissível. O que a gente está assistindo nas filas do CRAS, por exemplo, em pleno século XXI, com as tecnologias que estão disponíveis aí. Uma mãe de família tem que passar 4, 5, 6, 8 dias numa fila do CRAS, passando frio, passando fome, para buscar um benefício que é seu de direito, isso é inadmissível. Então eu considero que o governo Ibanez ele faz obras importantes para a cidade, mas tem falhado muito na área social. Rodrigo, como você sabe, esse é um projeto que é dirigido, apresentado e roteirizado por jovens. Para você, qual a importância do ativismo e da participação dos jovens na política? A importância é fundamental, gente, porque a juventude que tem uma expectativa de inovação e de renovação na política. E nós precisamos renovar, nós precisamos inovar, nós precisamos construir novos caminhos e novos valores na política, e isso a juventude pode trazer. No nosso governo, a gente investiu muito em políticas para a juventude, com o Jovem Candango, que era um programa de estágios, preparando os jovens para o primeiro emprego, e no Bora Vencer, que atendeu mais de 60 mil jovens, preparando tanto para concursos públicos como para entrar na universidade. E eu tenho um compromisso, uma ligação muito forte. Eu iniciei a minha carreira política como membro da juventude, eu sou o criador da Juventude Socialista do PSB, da Juventude Socialista Brasileira, fui o primeiro coordenador nacional e hoje, embora com os cabelos brancos, eu sinto uma identidade muito grande com a juventude e pretendo trabalhar muito em políticas públicas que garantam empregos de qualidade, bem remunerados para a juventude brasileira. Por que o PSB decidiu se unir à candidatura do Lula já no primeiro turno? Essa foi uma decisão do Diretório Nacional do Partido, por entender que a prioridade era construir uma candidatura que vencesse o Bolsonaro e que o Lula seria o candidato que teria mais chances de vencê-lo. O Hollenberg, recentemente o então candidato do PSB ao Palácio do Buriti, o Rafael Parente, decidiu desistir da candidatura. Gostaria que você analisasse um pouco dessa atitude do ex-secretário de Educação. Olha, a gente sempre buscou construir uma unidade do campo progressista no Distrito Federal. E a gente entendia que o Rafael Parente era o candidato que tinha mais condições de unificar esse campo e liderar esse movimento. Infelizmente isso não foi possível e a gente começou a avaliar, especialmente após a entrada do Paulo Otávio na disputa, que se não houvesse uma unificação do campo progressista, muito possivelmente a gente poderia ter 2 candidatos do outro campo, no caso Ibanez e Paulo Otávio, no segundo turno. Então, para o interesse da cidade, seria melhor ele retirar a candidatura e a gente buscasse unificar num campo só. E você acredita que o Leandro vai para o segundo turno contra o Ibanez? Eu acredito que nós temos uma eleição difícil, a gente percebe que o atual governador está muito consolidado, mas eu não tenho dúvida que o Leandro será o segundo colocado nessa disputa. Havendo o segundo turno, eu tenho muita convicção que será com o Leandro Grais. Rodrigo, esse ano, o que te faz lutar por uma cadeira no Congresso Nacional? Olha, o Congresso Nacional vai ser muito importante nos próximos anos para o Brasil. O Brasil tem desafios enormes, o Brasil precisa voltar a crescer, gerando renda, distribuindo renda e promovendo inclusão social. Eu já fui deputado distrital, fui deputado federal e fui 2 anos líder do PSB na Câmara. Eu fui senador e fui 2 anos líder do PSB no Senado e fui governador. Então eu tenho uma visão geral e eu posso contribuir muito com minha capacidade de diálogo, com minha experiência, com minha capacidade de trabalho para encontrar caminhos para que o Brasil possa voltar a crescer
gerando renda. Acho que eu já demonstrei, quando estive no Congresso Nacional, essa capacidade de articulação, aprovando projetos importantes para o Distrito Federal e para o Brasil. Por outro lado, eu sei como trazer recursos para o Distrito Federal. E o Distrito Federal, todas as unidades da federação precisam de recursos federais para aquelas obras estruturantes. Por exemplo, em Brasília a gente precisa fazer a expansão do metrô para a Ceilândia e a expansão do metrô em Samambaia. Nós deixamos esses projetos aprovados ao final do nosso governo, mas esses são projetos que precisam de recursos federais. Embora a gente já tenha conseguido parte desses recursos com a Caixa Econômica Federal, vão precisar de mais. Eu estou pronto para buscar ajudar o Distrito Federal, quem quer que seja o governador, para buscar esses recursos para a expansão do metrô. Quem mora em Sobradinho, Planaltina, sabe da dificuldade do transporte coletivo. A solução para a região norte é o BRT. A construção de um BRT até Planaltina também exige recursos vultosos. Esses recursos podem ser recursos federais. Eu sei como fazer, como trazer recursos para o Distrito Federal. Além de recursos para creches, eu construí 36 creches no nosso governo. Inauguramos 36 creches. Nós poderíamos ter feito mais se tivéssemos mais recursos. A mesma coisa, unidades básicas de saúde. Com a experiência que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, com o poder de articulação que eu tenho, eu pretendo ajudar o Distrito Federal buscando os recursos para essas obras que são muito importantes para toda a população do DF. Aproveitando essa pergunta da Marie, tem alguma bandeira, algum projeto que você quer que seja discutido no Congresso Nacional em 2023? Bom, primeiro, eu acho que o fortalecimento da democracia, eu acho que dos instrumentos da democracia e de transparência são muito importantes. Eu vou combater fortemente o orçamento secreto. Um dos princípios da Constituição Federal é a transparência, e eu me orgulho de, como líder do PSB, ter aprovado o projeto de autoria do senador Capiberibe, que eu, como líder, coloquei na pauta, articulei e foi aprovado, que é o da Lei da Transparência, que obriga o governo a publicar em tempo real todos os seus pagamentos, todos os seus gastos, para que a população possa acompanhar. Então eu quero fortalecer os instrumentos de transparência, eu quero fortalecer os instrumentos de combate à corrupção, quero fortalecer os instrumentos de participação popular da nossa democracia e as políticas públicas que possam ajudar o Brasil a voltar a crescer, a se desenvolver, gerando emprego, gerando renda, com inclusão social e distribuição de renda. E qual legado você pretende deixar para a política brasiliense? O legado é um legado de honestidade, é um legado de coerência. Veja que, como deputado distrital, eu fui o autor da Lei do Lixo. Depois eu fui o grande articulador, como deputado distrital ainda, da Lei das Águas. Como governador, eu resolvi a crise hídrica construindo 3 estações de captação e tratamento de água. Eu fechei o segundo maior lixão do mundo e criei os centros de triagem onde os catadores, além de receberem pelo trabalho, trabalham com dignidade. Eu abri o Lago Paranoá para todos. Como senador, eu fui presidente da comissão do Código Florestal. Então veja que eu tenho uma trajetória de muita coerência, desde deputado distrital até chegar ao governo. Eu sempre combati a grilagem de terras públicas quando eu era deputado distrital. Como governador, eu sempre procurei trabalhar a questão da regularização fundiária e também da ocupação ordenada do solo. Então eu acho que esse legado de coerência e de honestidade, de seriedade com a coisa pública, eu acho que são legados que eu pretendo deixar à população do Distrito Federal. Rodrigo, esse período eleitoral está sendo muito violento. A gente viu aí já militantes sendo brutalmente assassinada. A Tainara, quando esteve aí, ela comentou das ameaças que ela vem sofrendo. O senhor considera que a polarização política pode estar contribuindo para esse cenário? Sem dúvida. E isso faz com que as pessoas não estejam discutindo propostas, estejam apenas discutindo nomes ou a destruição de um nome ou de outro. E a gente tem procurado fazer a nossa campanha apresentando propostas. Eu entendo que nós temos que ser sementes de paz nessa eleição. Ou seja, nós temos que mostrar que a política é um instrumento de fazer as pessoas felizes. A política, ela necessariamente, ela tem que ser um ambiente de diálogo. Ela tem que ser um ambiente de construção e não de desconstrução. E nós temos que saber respeitar a opinião contrária, porque muitas vezes é da crítica que você aperfeiçoa as suas propostas e consegue apresentar propostas melhores. Eu tenho muito respeito por pessoas que fizeram oposição ao meu governo
mas fizeram oposição temática. Porque muitas dessas pessoas eu percebi ao longo do governo que elas tinham razão e acabaram contribuindo para melhorar a nossa gestão. Então, de nossa parte, nós estamos fazendo uma campanha propositiva, nós só fazemos a crítica quando é a crítica política, nós não entramos no campo pessoal e muito menos no campo das agressões, porque eu acho que isso acaba denegrindo a política. E eu acho que a política é a arte, é um instrumento para fazer as pessoas felizes. Rodrigo, o senhor considera que a sua experiência na política pode contribuir para o seu mandato? Eu tenho convicção disso, eu tenho certeza disso, porque eu fui deputado distrital, fui deputado federal, fui senador e fui governador. Eu, como senador, eu já pude ajudar mais do que como deputado federal. Por quê? Porque eu já tinha adquirido a experiência de deputado federal. Como governador, eu resolvi problemas no legislativo que só a minha experiência como deputado federal e como senador permitiram isso. Por exemplo, eu criei um fórum de governadores. Antes de eu assumir, faziam 4 anos que os governadores não se reuniam. E todos os governos assumiram num momento de crise econômica muito grave. E nós articulamos sobre a minha liderança, por exemplo, a renegociação da dívida dos estados. Isso ajudou muito os estados a enfrentarem a crise. Nós conseguimos aprovar a regulamentação do comércio eletrônico. Isso trouxe inúmeros benefícios para vários estados, especialmente para o Distrito Federal. Nós conseguimos que, por exemplo, no processo de repatriação dos recursos no exterior, que estavam no exterior, que parte disso fosse para os estados. Eu consegui aprovar que o Distrito Federal pudesse conceder os mesmos benefícios fiscais do que os outros estados do Nordeste. A gente vinha perdendo centenas de empresas que estavam se mudando para Goiás, porque lá tinha incentivos fiscais que aqui não tinham. Nós conseguimos aprovar no Congresso a possibilidade de conceder os mesmos incentivos fiscais. Então, essa experiência me traz uma capacidade de articulação que certamente será muito positiva no exercício de um mandato de deputado federal. Hollenberg, a eleição para deputado federal aqui no DF é uma das mais concorridas do país, são apenas 8 vagas. Além da ampla experiência que você trouxe para essa entrevista, o que mais te diferencia dos outros candidatos? Acho que a minha trajetória. Tem muita gente dizendo, prometendo que vai fazer. Eu já fiz, como eu disse, eu tenho uma trajetória de muita coerência. Você pega meu mandato de deputado distrital, eu sou autor da lei do Corujão, não tinha ônibus de madrugada no Distrito Federal, isso passou a ter ônibus depois da meia-noite por causa de uma lei minha. Eu sou autor da lei do lixo, que pune quem joga lixo nas ruas. Eu combati fortemente a grilagem como deputado distrital. Como deputado federal e senador, eu aproveito muitos recursos para o Distrito Federal, para os centros da Embrapa no Distrito Federal. A Embrapa Agroenergia hoje existe no Distrito Federal, porque eu consegui os recursos, eu consegui 43 milhões de reais para a implantação da Embrapa Agroenergia. Hoje o banco de germoplasma da Embrapa é 4 vezes maior. Isso é muito importante, porque ali tem todos os materiais genéticos que vão garantir a sustentabilidade da nossa agricultura para os próximos anos, especialmente no ambiente de mudanças climáticas. Esse banco de germoplasma foi quadruplicado porque eu consegui os recursos. A Unimed está construindo agora um centro de biotecnologia. Eu consegui 15 milhões de reais para a construção desse centro de biotecnologia da Universidade de Brasília. E recursos para diversos outros institutos federais de educação, ciência e tecnologia, para a Universidade de Brasília, para a Embrapa, para o GDF. Então, sim, eu tenho muita experiência e tenho certeza que esse legado ele fará diferença na hora da população escolher os seus candidatos. Eu estou muito confiante. Então, para finalizar, como o João falou, esse é um projeto que você está sendo entrevistado, é a Folha Única, que é um projeto todo feito por jovens, e a gente gostaria que você mandasse um recado para a juventude. Eu gostaria de sugerir que vocês participassem ativamente da eleição. A gente não pode ter mais candidatos agora, os candidatos já estão escolhidos. Mas nas próximas eleições é muito importante que a gente tenha a participação de jovens. Você sabe que eu defendi que o nosso partido fosse presidido e é presidido no Distrito Federal hoje por um jovem, Rodrigo Dias, que também é candidato a deputado distrital. Porque eu estimulo muito a participação da juventude na política. Eu comecei assim, eu comecei como representante da juventude, acho que dei uma contribuição importante nesse processo, mas eu entendo que a juventude é que vai trazer a renovação e vai trazer, sobretudo, as inovações
e os novos valores que a gente precisa ter na política brasileira. E é por isso que eu me identifico muito com a juventude, porque, embora já de cabelos brancos, mas eu identifico que a juventude brasileira ela quer mudar. A juventude brasileira não quer um congresso onde as pessoas estejam pensando mais nos benefícios pessoais, nas benesses pessoais, do que no interesse público. E eu me orgulho de dizer, embora nunca tenha feito propaganda disso, como deputado distrital, eu fui contra o auxílio moradia, eu impedi que fosse implementado o auxílio moradia para os deputados distritais. Eu dizia, gente, isso é uma vergonha, nós moramos no Distrito Federal, por que a gente vai receber auxílio moradia? Eu, como senador, não usei R$1 da verba indenizatória, usei apenas o que tinha lá do gabinete, não utilizava. Se precisasse comprar uma passagem, eu comprava do meu bolso. Se precisasse botar gasolina, eu botava do meu bolso. Então eu procurei sempre também ser austero com o recurso público. Eu tenho certeza que a juventude tem uma nova mentalidade, uma mentalidade inovadora, uma mentalidade da política como um espaço para servir. E eu me lembro muito de uma frase da minha mãe, quando eu iniciei a atividade política, que ela escreveu no caderninho para mim assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Eu acho que a política é um espaço para servir e eu tenho convicção que a juventude tem uma contribuição muito grande a dar à nossa cidade e ao nosso país, com sua energia, com sua alegria, mas sobretudo com novos valores que a gente precisa ver na vida política brasileira. Bem, pessoal, então esse foi o candidato a deputado federal, Rodrigo Hollenberg. Muito obrigado pela sua presença, candidato. Eu que agradeço, uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, num ambiente escolar, conversando com a juventude sobre as nossas propostas. Valeu! Muito obrigada, Rodrigo, e fiquem ligados para os próximos episódios do Folha Talks. Até mais, gente!